Olá, queridos! Eu sou a Zezé Luz, esse é o programa Colo de Mãe na Rádio Maria Brasil, essa parceria da Rádio Maria com a Rede Colaborativa Brasil, Rede Nacional em Defesa da Vida, ou Rede Provida, né? Assim nos identificamos, somos uma associação apartidária supra-religiosa, estamos aqui em unidade com a Rádio Maria para mergulhar no colo da nossa mãe, ela que é por excelência, sempre falo, né? A referência para todas as mães da face da terra, aquela que acolheu. E hoje eu não estou sozinha, graças a Deus, o Jefferson está aqui comigo. Aqui eu já quero agradecer pelo sim desse apostolado, está participando aqui com a gente. E abraço já a você que está em casa e te convido, porque estamos na oitava da Páscoa, estamos em festa porque Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! E nesse dia tão especial, nós queremos agradecer a Deus que nos enviou seu Filho Jesus, que ninguém tirou a sua vida, Ele a entregou por mim e por você. Então, sinta o abraço de Cristo ressuscitado na sua casa, onde você nos acompanha nessa noite de hoje. Nosso programa aqui vai ao ar todas as quartas-feiras, às 22h15, e é reprisado aos domingos, às 21 horas. Então, eu já convido você a compartilhar. Compartilhe vida, compartilhe alegria. É isso que vamos celebrar. No dia de ontem, nós celebramos também o nosso padroeiro, São Francisco de Paula, ele que é fundador da Ordem de São Francisco de Paula, da Ordem dos Mínimos, também de São Francisco de Paula da Penitência, e a quem eu quero também louvar e bendizer a Deus por esse santo que é referência para nós. E eu ontem participei da Santa Missa ao meio-dia, aqui na paróquia, aqui a nossa igreja mãe aqui ao lado da nossa sede da rede, e agradeci muito, porque nós estamos aqui hoje, temos toda a possibilidade e condição de desenvolver o nosso trabalho, é porque por intercessão de São Francisco de Paula, de nossa mãe, Nossa Senhora, a gente tem hoje um lugar para acolher tantas mulheres, tantas famílias que recorrem a nós aí, com todas essas realidades, né, que a gente atende, do amparo e do apoio integral às mulheres em situação de risco de aborto e vulnerabilidade social. Então, já digo, deixemos que todos venham à luz, porque o bebê, no momento da concepção, ele já está lá. Então, Jesus foi embrião, Jesus foi um feto, Jesus foi amor, Jesus foi desenvolvido no ventre da Virgem Maria por ação do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo fecundou o ventre da Virgem Maria. E a mulher, depois de Nossa Senhora, todas as mulheres da face da terra têm esse privilégio de gerar uma nova vida. Então, eu sei que a Rádio Maria, a sua diversidade de dons e carismas, né, tantos programas que vêm ao ar aí durante 24 horas para trazer essa mensagem do Evangelho de Cristo para a gente, propaga a cultura da vida através dos seus programas, dos profissionais. E aqui eu já quero agradecer a você que é voluntário. Há mais graça em dar do que receber, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, nós podemos crer no ressuscitado, nós podemos crer na promessa de Deus, que enviaria o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Estamos vendo agora o período da oitava de Páscoa, essa semana inteira, com glória, aleluia. Nós temos o privilégio de pertencermos à Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a Rádio Maria Brasil, a rádio da família católica. Então é aqui que a gente reza, aqui que a gente tem a participação nas Santas Missas. Você que consegue, não consegue, infelizmente, estar de forma presencial. E já sabemos que quem é cristão católico precisa participar das Santas Missas, os mandamentos da igreja. Todo domingo, nós, ao menos aos domingos, mas você que consegue ir diariamente à Santa Missa e receber a Eucaristia, você sabe do quanto que é importante esse alimento para o nosso corpo, para a nossa alma. Então aproveita esse tempo de festa, se alegre no Senhor, porque as tribulações do tempo presente não é nada, absolutamente nada comparável àquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Vivendo essa experiência agora do tríduo pascal, mas também de toda a quaresma, né? Do aprofundamento na oração, da busca. E eu vi as igrejas lotadas. A minha paróquia não tinha lugar para as pessoas sentarem. Imagina se 800 pessoas, 900 pessoas dentro de um templo, dentro de uma igreja católica, rezando, intercedendo, clamando, pedindo a Deus pela paz no mundo. E é o ponto alto da celebração do sábado de aleluia. Viver, meditar em todo o mistério da encarnação de Cristo através da palavra que é vida, da palavra que nos alimenta. Aqueles salmos, guardai-me, ó Deus, eu vos exalto, ó Senhor, com alegria bebereis do manancial da salvação. Senhor, tens palavras de vida eterna, enviai, Senhor, o vosso Espírito. Gente, quando a gente enche os nossos lábios de louvor e a gente utiliza essa ferramenta fraca, humana, mas quando a gente vem do nosso coração com desejo dessa alegria de Deus, de extrair de dentro de nós, apesar das nossas fraquezas, da nossa humanidade, do nosso pecado, a gente levantar e a gente dizer assim, eu vou louvar e vou agradecer a Deus. Não tem como você participar de uma celebração eucarística e você sair do mesmo jeito. Então se permita, nesse tempo de festas, de glórias a Deus nas alturas, clamar pela paz na terra, rezar, interceder, pedir para a sua família. Eu sei que muitas e muitas graças foram alcançadas nesse tempo que fomos convidados à penitência, à oração, ao jejum, à abstinência, mas que nós conseguimos, por graça de Deus, sobreviver e estamos aqui hoje para nos alegrar. E não podemos ter alegria maior, né, do que estarmos no colo da nossa mãe, de Nossa Senhora, ela que tem intercedido por essa rádio, ela que tem cuidado dos filhos, inclusive aqueles que estão dispersos pelo mundo inteiro. Maria que traz pra gente o conforto, traz pra gente o consolo, o olhar de mãe. Quando eu falo olhar de mãe, eu fico imaginando o olhar dela para Jesus, sabe? E todas as vezes que a gente passa por alguma tribulação, que a gente diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele nunca nos abandonou. Porque se ele tivesse abandonado, eu nem estaria aqui. E talvez você também não estivesse. Então vamos agradecer pela intercessão de nossa mãe, nos colocarmos nesse regaço acolhedor, essa música tão linda da irmã Kelly Patrícia, que a gente tanto já ministrou aqui, e talvez seja o que você precisa ouvir hoje, né?
já glorificando a Deus pelo dom da tua vida, pela tua maternidade fecunda, pelos teus filhos, pela minha filha Isabela, né? Por todos os filhos, que você possa agora, até mesmo aí na sua casa, colocar a mão no seu coração e dizer obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar viva, de estar com meu coração pulsando. E eu quero, Senhor, com essa alegria que o Senhor coloca no meu coração agora, entrar no colo, sentar no colo da minha mãe, de Nossa Senhora, porque certamente ela vai me educar, ela vai me formar, ela vai me ensinar a ser melhor cristã, a ser uma mãe, melhor mãe para os meus filhos, melhor esposa para o meu marido. Deus precisa de cristãos que sejam fiéis. E a fidelidade e o sim de Maria é único. E nós podemos todos os dias repetir. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe, nossa mãe, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Essa caminha gostosa, né? Esse violão, esses acordes aqui do meu irmão, do Jefferson Oliveira. Olha como Deus fala. Como Ele possibilita ao homem louvar, agradecer, bendizer, cantar, rezar. A música faz tão bem para nossa alma. Música boa, né? E aqui na Rádio Maria você tem todos os motivos do mundo, todos os dias, uma programação para você louvar e agradecer a Deus, até mesmo na tribulação. Porque eis aí o mistério, é a gente confiar e agradecer mesmo na dor, não é? Você que não segue ainda a Rádio Maria nas nossas mídias, é radiomaria.org.br e @Rádio Maria Brasil. Divulga, fala aí para os seus familiares, quando você for compartilhar esse nosso programa Colo de Mãe, divulga as mídias sociais e ajude a Rádio Maria nessa missão de evangelizar, nessa missão que a Rádio Maria tem de evangelizar, não somente no Brasil, mas em vários países do mundo. Então, se a gente está aqui, é porque os nossos amigos, provedores, aqueles que compreendem a necessidade, né, de chegar, dessa voz chegar aos quatro cantos do nosso país,
pode também nos ajudar aí na reforma e na substituição dos nossos transmissores, para que que a gente é só instrumento e voluntário, mas que a palavra de Deus e de Nossa Senhora chegue até a sua casa. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Nós somos testemunhas de todos aqueles que nos antecederam, de que Jesus operou milagres e prodígios. E que o nome do Senhor está sobre todos os nomes. Santo, santo, santo. Só por Ele a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos, todo ser humano, todo ser vivente na face da terra, nós precisamos fazer com que eles conheçam esse amor tão grandioso, tão misericordioso, tão infinito, tão profundo, que é capaz. Deus é capaz de trocar, como diz a canção, reinos por ti, por mim, pela humanidade. Sabe aquela ovelha perdida? Eu fui. Estou buscando, trilhando o caminho. Porque é possível viver esse caminho. O Evangelho de hoje, ele está em Lucas 24, 13 a 35. Pelo sinal da Santa Cruz e vai em Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, se deparar com o Evangelho, onde narra as testemunhas vivas daqueles que há 2020 anos atrás tiveram a graça de ver Jesus ressuscitado. O Cristo que na última ceia, na quinta-feira, se entregou, lavou os pés dos discípulos, nos ensinando como devemos amar uns aos outros, servir. O Cristo que na última ceia olhou para aquele que iria o trair. E aqui o Evangelho relata os 11, né? Porque Judas traiu Jesus. Então, nesse momento, Jesus apareceu, logicamente, ele não estava lá porque ele se retirou e tirou sua própria vida. Mas Jesus caminhava com aqueles discípulos. Jesus caminha comigo e com você. Jesus que se entrega em cada celebração eucarística, quando a gente celebra o santo sacrifício, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nessa semana somos chamados a anunciar que Ele vive. Tem uma canção muito linda do Valmir Alencar, que ele fala dessa experiência dos discípulos de Emaús. É uma música muito bonita. Não sei se eu consigo ministrar ela aqui. É exatamente a canção do Evangelho de hoje. Ele, muito inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu: quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa abriram os nossos olhos, o reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a
a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem medo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partiram sem direção. Mas ao redor da mesa abriram os nossos olhos, o reconhecemos ao partir do pão. Todas as vezes que participamos da celebração eucarística, nós contemplamos os mistérios. O sacerdote que é ungido de Deus, aquele que o Senhor consagrou eternamente. Tu és sacerdote eternamente. Tu és sacerdote eternamente, segundo a lei de Melquisedeque. O sacerdote está lá no momento da transubstanciação. Ele eleva o pão, ele eleva o vinho que se torna o corpo e o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E se nós estamos em paz com a nossa consciência, seguindo aquilo que a igreja nos dá como grande presente de Deus, que é o sacramento da reconciliação, nós estamos em estado de graça, sem pecado mortal. E a gente entra na fila da comunhão e a gente participa. E não é só comemorar, celebrar a Santa Ceia. Todas as vezes Jesus está ali. E para nós que somos católicos, temos a graça de comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria, o unigênito de Deus, criado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Obrigada, Mãe, pelo teu sim. Que todas as mulheres do mundo se abram à vida e digam sim à vida dos seus filhos. Quando a gente faz alguns aconselhamentos, né? A maioria, obviamente, deles, né? Eu, de forma particular, sempre falo isso para as mulheres, né? Deus está te dando uma grande bênção, uma grande graça. Já imaginou o seu filho ser um grande cientista que vai descobrir a cura do câncer, a AIDS, sendo enviado de Deus para o seu sacerdote, um santo da igreja? Elas arregalou ele assim. Falei, pois é, você está tendo o privilégio que Nossa Senhora teve de gestar um ser humano que pode transformar toda a humanidade. E quantas depois manda mensagem para mim? Sabe daquele dia que você me aconselhou, que eu estava aflita, pensando em desistir, em abortar o meu filho? Aquela fala que você disse, aquilo me marcou, eu fui para casa ruminando, eu fiquei pensando. Quantos algumas têm experiência de terem sonhos com Nossa Senhora? Às vezes irmãs que são protestantes, ela diz, eu sonhei com Nossa Senhora. Ela disse até o nome do meu bebê. São experiências que a gente é convidado a experienciar, a viver, não é? O salmo também de hoje ele é muito lindo, que ele diz: exulte o coração dos que buscam o Senhor,
Dai graças ao Senhor, gritai seu santo nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai-o constantemente a sua face. Adoração ao Santíssimo. Adoremos o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. 10 mandamentos da lei de Deus. Quinto mandamento que a gente fala sempre, não matarás, né? Mas o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama aquele que é a razão da nossa vida, da nossa existência, tudo mais nos será acrescentado. Então, busquemos essa intimidade com Deus, essa oitava de Páscoa, mas que seja, que a nossa vida, né, cujo São Francisco de Paula nós celebramos ontem, na Ordem dos Mínimos, eles fazem abstinência de carne, e ele diz que São Francisco de Paula falou que a minha quaresma seja eterna. Então, durante toda a existência dele, morreu com mais de 90 anos, ele não comia carne, né? A experiência que ele fez, que ele teve, ali ele foi vivendo. E falando nele, que eu tenho um carinho muito especial, ele recebi hoje, eu refleti uma matéria que saiu no Vatican News, deixa eu ver aqui para vocês, e olha que coisa linda de São Francisco, de São Francisco de Paula. Aí fiquei encantada, já conheço, logicamente, uma parte da história dele. São Francisco de Paula nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de São Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança teria usado por um ano inteiro o saio franciscano. Perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali ele manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término de sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais. Em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si, esteve em Assis, em Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco, em Monteluco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Esse foi o primeiro indício de seu espírito reformador. Eremita. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremita em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Com seus pais, construiu uma capela e 3 dormitórios e, em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório em uma igreja. Ele teve a permissão em 1452 para construir a igreja, um mosteiro e um oratório. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram como simples operários para a conclusão das obras. Aprovações para papais. A fama da santidade de Francisco espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IX reconheceu oficialmente a nova ordem,
que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra com o nome atual da Ordem dos Mínimos ocorreu com o Papa Alexandre VI, corrigindo, o reconhecimento da regra com o nome atual da Ordem dos Mínimos ocorreu com o Papa Alexandre VI. A túnica sobre o mar, eu achei incrível, acho que é por isso que ele é o padroeiro dos marinheiros. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se do lado dos pobres. Sobre eles narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, num ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terra Nova para encontrar trabalho no território de Galatro, ou seja, em Régio da Calábria. Depararam-se com São Francisco, que ia para a Sicília, ao qual pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse: mostrem seus alforjes, porque dentro há pão. E assim foi. Gente, em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para a Sicília. Então o santo estendeu a sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo eremita foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos, mas em 1480, depois seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Ele é intercessor e protetor dos nascituros, viu? A mãe dele o teve já em idade avançada, fez uma promessa para que ele pudesse nascer. Olha quanto mistério na vida de um ser humano, de um santo. Então, do eremitério à corte. Concluindo, por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco chegou até a corte de Luís XI, na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita a ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu, com um pouco de desprazer ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado a seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida de corte. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhoras das relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos, em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação calabresa mudou sua vida de eremita para o de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a ordem terceira secular, e depois com as monjas, e as respectivas regras foram aprovadas definitivamente por Júlio II. Foram aprovadas definitivamente por Júlio II em 28 de julho de 1506. Morte e canonização. Francisco de Paula morreu em Tours em 2 de abril de 1507. Por isso que foi celebrado ontem o dia dele. E só é comemorado, nas igrejas de São Francisco de Paula, alguns do mês de maio, ou na segunda semana após a primeira semana da oitava de Páscoa, Então, continuando aqui para a gente concluir, Francisco de Paula morreu em Tours em 12 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa, por meio dos 3 ramos da família,
dos mínimos, os frades, as monjas e os terciários. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. São Francisco de Paula, rogai por nós. Vocês perceberam? Porque vocês adoram, nós veneramos os santos porque eles não somente foram obedientes a Deus até o fim, mas eles conseguiram viver na prática a vida de Cristo, buscando viver os seus ensinamentos, praticar a fé, cuidar daqueles que mais necessitam. Como é lindo! E ele é conhecido como o Santo da Caridade, né? Então ele é padroeiro do Provida, porque verdadeiramente, pela intercessão dele, a gente consegue exercer o nosso apostolado, ajudando tantas mulheres, né? Pela intercessão de São Francisco de Paula e Nossa Senhora do Milagre, que é a padroeira da minha paróquia, Nossa Senhora do Milagre, São Francisco de Paula. Os padroeiros é São Francisco de Paula, Nossa Senhora do Milagre e São Miguel Arcanjo. Então, aproveito o programa para convidá-los que no dia 1º de maio nós vamos celebrar, né, a festa do nosso padroeiro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Festa de São Francisco de Paula, vai ser lindo. Mas nós temos novidades em breve aí. O meu produtor falou aqui que nós vamos lançar a loja, né, aí nos estúdios da Rádio Maria, em Goiânia, Goiás. Vamos ter a nossa loja. Então, aqueles que puderem, não somente, né, estejam lá para adquirir os produtos que evangelizam, como o terço, como Bíblia, tantos livros, né? A minha garrafinha, gente. Você lembrou da minha garrafinha, ó. Eu estive lá e ganhei de presente essa garrafinha, né? Rádio Maria Brasil, FM 99.9, uma voz católica em sua casa, né? E para em sua família, porque nós somos família, né? Então, eu queria aproveitar esses minutos antes de encerrar o nosso programa para agradecer a você pela audiência, para mandar um grande abraço para o Padre Arlen, para minha querida irmã Tati, para o meu irmão Antônio Alves, Marisete, todos aqueles que atuam nos bastidores, aqueles que estão nos retransmissores, aqueles que servem a Deus através da nossa Rádio Maria Brasil. Convidá-los a compartilhar também todo o conteúdo da rádio e também participar da nossa programação, dessa programação ativa, das Santas Missas, dos Santos Terços, né? E assim a gente vai evoluindo, não somente como cristão, mas buscando em Deus uma força, uma coragem que nós necessitamos, né? Porque tudo continua, né? A nossa fé, ela precisa ser renovada, porque vão vir as dificuldades, vão vir as tribulações, né? Isso é inerente a todo o ser humano, porque o mundo e as dificuldades, elas se apresentam. Como que eu vou encarar essas dificuldades? Quer dizer, a quem eu vou recorrer? A oração, ao jejum, né? A busca de uma vida reta em Deus, seguir os mandamentos, frequentar a Santa Missa, rezar o Santo Terço, começar ou recomeçar, ou voltar para a casa do Pai, né? Busca a primeira igreja católica mais próxima, diga, olha, eu estava ouvindo a Zezé Luz do programa Colo de Mãe, aquela cantora que é provida, que salva bebê do aborto. Eu não, muita pretensão minha, né? Mas nós chegamos para essas mulheres, falamos a verdade que elas precisam ouvir, e nós não obrigamos as mulheres a absolutamente nada, mas elas têm ali a possibilidade de encarar a verdade, de buscar em Deus, através dessa verdade, uma clareza, um norte para a sua vida. E a gente se fortalece quando a gente busca em Deus, né? Em Deus todas essas ferramentas que nos são necessárias. Então, eu convido a você a essa prática. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito mais tranquila e você vai ter todo o motivo do mundo para glorificar e para amar, né? Amar os teus, né? Quando a gente se depara com o enfermo, com alguém que precisa, com aquele mendigo, com aquele andarilho, com aquela mulher em trabalho de parto, com aquele idoso, é o próprio Cristo que está ali. E nós precisamos ser o bom samaritano, não aquele que passou, ignorou, virou a cara,
mas aquele que olha nos olhos. Eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Eu não sei qual a sua experiência de fé, mas vamos retornar ao primeiro amor, né? Fica imaginando o olhar de Maria aos pés da cruz, vendo seu filho partir. Mas também Maria que pegou Jesus, né, no seu colo e contemplou ali e viu o seu filho, e ela sentiu dor. Mas também aquela que estava em Pentecostes, aquela que, pela força poderosa do Espírito Santo, teve aquela experiência extraordinária com os discípulos do batismo do Espírito Santo. Então busque um grupo do texto, busque um grupo de oração, busque ocupar o seu tempo, né? Já que você tem tempo, busque ocupar o seu tempo naquilo que vai te elevar para Deus, naquilo que vai te reconstruir. Todos nós somos convidados a essa reconstrução e ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Nós somos pecadores e pecamos por pensamentos, por atos e por omissão. Então vamos buscar nessa oitava de Páscoa a alegria tirada dentro de nós, a alegria que Deus nos deu pela graça de termos nascido, termos sido batizados, e muitos, né, eu acredito, os nossos pais nos deram o caminho a seguir, nos orientaram, né? Eu fiz a primeira Eucaristia com 9 anos, depois me perdi e tive o meu reencontro com Cristo já com 33 anos, quando passei pelo meu processo de conversão, pelo meu crisma, né? Então é sempre tempo de voltar, mas voltar para o lugar certo, voltar para a casa do Pai. Eu queria falar para vocês hoje, de modo especial, dar uma dica, que é sobre a paternidade responsável, que é o método do amor, que é o método Billis. Vocês podem acessar algumas mídias, por exemplo, Famílias Novas, Estudos Nacionais, Sempre Família. Sobre os métodos naturais, tem método de ovulação Billis, o método do amor. Acessar o canal da Ana De Rosa, né? E tem um outro link que vocês podem acessar, que também está no Facebook, que é o Sempre Família. Tem algumas entrevistas minhas lá no Sempre Família. Queria dar essa dica para vocês, para que nós possamos aí também, nesse período aí, que a gente viveu de Quaresma, mas antes veio o Carnaval, infelizmente, muitas meninas engravidam, muitas meninas passam por um processo de uma gravidez inesperada ou indesejada e buscam a falsa solução do aborto, né? Eu vou pedir para disponibilizar esse material no meu site, que é www.redeprovida.com. Eu vou convidar você a acessar o site, você replicar, tirar cópia e você distribuir, para que as pessoas, principalmente as mulheres e também os homens, por que não, para que eles possam se conscientizar, porque os traumas e as consequências do aborto provocado, ele realmente corrompe a alma, mas também ele destrói, né, a vida humana, além de trazer fortes consequências para as mulheres. Eu tenho aqui, segundo o Instituto de Reabilitação da Mulher e da Família, uma instituição no México que atende de forma especializada e profissional este problema. Os sintomas mais comuns das mulheres com a síndrome pós-aborto são os seguintes, anota aí. 100% apresentam ira, culpa, remorso, tristeza e baixa autoestima. 99% apresentam depressão, enjoo, ansiedade ou desespero. 90% tiveram problemas de alimentação como anorexia, bulimia ou compulsão alimentar. 78% apresentaram aumento dos sintomas próximos da data de aniversário do aborto. 45% apresentaram pensamentos suicidas. 45% sonhos com bebê abortados. Eu passei por isso. 37% tiveram visões de bebê abortado. 26% tentaram suicídio. Fonte: www.psicologiacientifica.com, né? Então, maiores informações vocês vão poder entrar no site www.redeprovida.com e ali vocês vão ter subsídio e informação através desse belíssimo folheto que foi produzido pelo Instituto Vida e Família de Santa Catarina, Florianópolis,
que eu mando um abraço aqui para o nosso querido e amado fundador desse instituto, Padre Pedro Paulo e toda a sua equipe, que eu tive o privilégio de estar lá recentemente montando mais um núcleo da Rede Provida Brasil em Santa Catarina. E estamos espalhados aí pelo Brasil inteiro. Se você ainda não conhece o nosso trabalho Provida, é convidado então a acessar o nosso site, as minhas mídias sociais, que é @zezéluz.oficial no Instagram, e no YouTube, Zezé Luz Oficial. Vamos partir para o final do nosso programa, rezando essa Ave Maria por todas as nossas intenções, pelas suas intenções, pelas intenções da Santa Igreja, pela intenção do Santo Padre, o Papa, da nossa Rádio Maria Brasil, que a gente persevere, que a gente siga em frente, que a gente tenha ânimo e alegria, porque verdadeiramente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Porque Ele vive, vamos lá? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou juntos, cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá vitorioso vive e reina o meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Até a próxima semana, se Deus quiser. Rádio Maria Brasil, a voz católica na sua casa.